Rui, junto com a professora Sirlei, estamos aqui do Instituto Intrépides para mais uma série de lives. Nós começamos uma série de lives lá no mês de março, quando começou o distanciamento físico-social, e nós dissemos que nós estávamos inaugurando uma série. Agora nós estamos inaugurando a segunda série das nossas lives. E o objetivo nessa live nas próximas que nós vamos fazer na sequência, é nós conversarmos o seguinte, e começamos com uma pergunta: você está preparado para recomeçar? Boa noite, professora Sirlei, tudo bem? Boa noite, professor Rui. Boa noite, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês nessa nova série, aonde, infelizmente, nós gostaríamos de ter, né, notícias melhores, notícias boas, mas infelizmente estamos acompanhando um processo doloroso ainda, traumatizante, de muitas dúvidas, incertezas. Porém, nós do Intrépides, né, professor Rui, nós gostamos e damos ênfase em trabalhar os temas para ajudar e contribuir para que as pessoas possam passar da melhor forma possível por esses momentos complicados, complexos em que estamos vivendo. Por isso que lá em 19 de março nós iniciamos a primeira saga e agora, hoje, dia 17 de julho, Junho. estamos 17 de junho, é que nós vamos terminar em julho. 17 de junho estamos começando a nossa segunda saga. E a nossa proposta com vocês é propiciar momentos de muito diálogo, muita conversa, mas principalmente de conhecimento e de desenvolvimento pessoal, social e profissional. Nós temos uma missão. Por que a gente está fazendo isso, professor? Boa Porque pergunta. nós temos uma missão. Exatamente. O Intrépides tem uma missão de levar e de possibilitar o treinamento, o desenvolvimento das pessoas em vários aspectos da sua comunicação, do seu trabalho, da sua educação emocional, da sua autonomia como sujeito do seu processo de desenvolvimento pessoal, social e profissional. Nós também nos preocupamos muito que as pessoas que estão vivendo hoje, elas possam ter uma dimensão de uma alternativa. Então nós trazemos sim temas complexos, polêmicos, trazemos temas difíceis, mas principalmente nós trazemos alternativas. Não adianta levantar problemas se você não tem solução. Não adianta você criar encrenca se você não tem solução para Não encrenca. tem respostas para esses problemas. Não adianta criar perguntas se você não tem respostas. Nós adoramos perguntas, afinal nós somos coaches e coach tem uma especialidade em fazer perguntas socráticas. Porém, nós também precisamos apresentar alternativas, resposta. Então, nós estamos aqui iniciando essa nova proposta com vocês, com o tema de hoje. Você está pronto para recomeçar? Nós estamos ouvindo muitas pessoas falando por aí. Eu quero voltar, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero voltar à vida normal, eu quero ir para o trabalho, eu quero pegar ônibus, eu quero ir para a casa da minha mãe, eu quero levar meu filho para passear, eu quero fazer as coisas que eu fazia antes, eu quero fazer atividade física, eu quero. Mas você já parou para pensar se você está pronto para esse recomeço? Você já parou para pensar se realmente nós vamos voltar ao que éramos antes? Se as coisas vão ser tudo como era antes? É sobre isso que a gente quer conversar com você. Porque todo mundo quer voltar. Todo mundo quer recomeçar. Mas nós estamos nos preparando para esse momento? Como vai ser esse retorno? Como vai ser esse recomeço? Então, tem muitas dúvidas e muitas questões que nós queremos trazer, conversar com você e principalmente ajudar você a se desenvolver e se preparar para esse novo recomeço, que com certeza fará uma grande diferença na sua vida.
Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Muito bem, já tem uma quantidade bastante grande de pessoas que já estão nos acompanhando. A Neuza Lara já deu boa noite para nós. Agora passou, eu perdi aqui, depois eu falo novamente. Isso mesmo, pessoal, mande o seu boa noite para nós, para quem está nos acompanhando. Como também mande o que você gostaria de ouvir ao longo dessa live. Nós temos, claro, uma pauta preparada aqui para conversar com vocês, mas isso não impede que a gente possa tratar de alguma questão que vocês considerem relevantes para esse momento, né? E nós vamos começar essa live com uma frase do filósofo Sêneca, um filósofo romano, da antiguidade romana, que ele diz o seguinte, que não há vento favorável para quem não sabe a direção. Ou seja, nós podemos ter todos os recursos, podemos ter todos os instrumentos à nossa disposição, mas a gente não sabe onde nós queremos chegar. E aí, quando a gente fala assim de recomeçar, se você está pronto para fazer o que daqui para frente? Você quer voltar àquela vida, àquela situação que você vivia antes? Ou você quer um outro objetivo, tem uma outra meta, tem um outro propósito? Esses momentos de distanciamento, nós estamos fechando praticamente 3 meses de distanciamento social, quem conseguiu fazer isso. Algumas pessoas que infelizmente não puderam, porque elas precisaram continuar com suas atividades, inclusive para atender aqueles que podem, né, que têm condições de fazer o distanciamento, estão prontos para isso, para esse momento, né? Estão utilizando os recursos, as ferramentas, as possibilidades. Então, essa é uma questão bastante importante, e a gente pode fazer um gancho com uma outra historinha, que eu acredito que vocês conheçam, que é a historinha de Alice no País das Maravilhas. Passou até o filme recentemente na televisão, em que a Alice, num determinado momento, encontra o gato e pergunta assim, para onde eu devo caminhar? Em que direção eu devo seguir? E aí o gato fala para ela, pergunta para ela, depende de onde você quer chegar. E a Alice fala, onde eu quero chegar, tanto faz. E o gato fala o quê? Se tanto faz onde você quer chegar, tanto faz a direção que você toma. Então isso é muito sério, é muito importante. Nós estamos vivendo um momento de crise, e daqui a pouco a professora Cirlei vai explorar um pouco melhor, né, essa palavra crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, né, e estamos talvez no meio dela, talvez no começo do fim, nós não sabemos, mas nós temos que pensar o seguinte, quando nós recomeçarmos muitas das coisas que nós deixamos, que nós não podemos fazer, como é que nós vamos recomeçar? Estamos prontos para esse recomeço? Professora Cirlei, o que a crise pode nos ensinar? Ou as crises, né, podem nos ensinar? Boa pergunta, professor. Não sei, mas uma coisa eu sei. Nós podemos aprender muito a partir do que representa no momento para nós um conflito, uma crise, uma adversidade. Nós não estamos acostumados a sair da zona de conforto. E o que a pandemia, o Covid fez com todos nós retirou a nossa zona de conforto. E aí tem dois grupos de pessoas que estão funcionando. Podemos dizer que tem 3, mas se pensarmos bem no terceiro, ele acaba sendo acoplado a um deles. Então nós temos as pessoas que elas estão revoltadas, elas estão magoadas, elas estão tristes, elas estão sem perspectivas, elas estão numa situação de crise muito maior do que a própria crise. Porque o valor da crise e a importância da crise, qualquer crise, gente, na nossa vida, é o valor que eu atribuo àquele momento. Por mais difícil que seja aquele momento, eu preciso ter estruturas para conseguir passar bem por aquela fase de crise. E, gente, essa não é a primeira crise que nós estamos vivendo nas nossas vidas. E nem na nossa história, né, professor? Uhum. Muitas crises nós já passamos na nossa vida pessoal e muitas crises o mundo já passou. E se nós observarmos na história, nós vamos observar que grandes avanços na história da humanidade veio após uma crise. Então nós podemos imaginar
Será que nós podemos crescer nesse momento de crise? Será que nós podemos melhorar nesse momento de crise? Aí eu posso responder, professor, claro que sim. Eu não posso dar conta de acabar com esse vírus. Eu não posso dar conta de aumentar os leitos nos hospitais. Eu não posso dar conta de resolver o problema econômico, político. Mas eu posso resolver muitas coisas aqui, que quando eu estiver no enfrentamento de tudo isso, eu estarei mais qualificada, mais preparada para agir de forma adequada e assertiva diante dos fatos que vão ocorrer na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não tenho controle sobre a crise, mas eu tenho controle sobre como a crise vai me atingir. E é sobre isso que nós vamos falar. Então tem esse grupo que está revoltado, que está incomodado e que está esperneando. E tanto é sério que tem dentro desses grupos pessoas que estão montando festinha clandestina para romper com o estabelecido, com a regra, com a norma. Tem gente que não está usando máscara, tem gente que está criando situações desnecessárias por uma simples falta de adequação e ajuste social. Não é para você as regras, é para nós. E se existem essas regras, é para que todos sigam essas regras. Então, nós estamos vivendo, inclusive nesse momento, nessa semana, uma volta, uma regressão a um problema que nós já poderíamos e nós estávamos indo bem, nós já poderíamos ter superado, e devido a essa revolta, a essa crise, a essa vontade de desestabelecer a ordem, as regras, a indisciplina, fizeram com que nós estivéssemos hoje e vivendo hoje o quê? Uma regressão, uma volta a um momento histórico, a um momento de situação que já tínhamos vivido e superado, mas que agora estamos tendo que voltar atrás para poder dar, sabe Deus, quando agora dar os passos para frente. Vocês estão vendo o que é a crise? Como é o jeito como nós adaptamos e trabalhamos ela, que vai definir como nós passaremos por ela? E existe um outro grupo, que é o grupo dos: eu sei que estou em crise, eu estou trancada aqui dentro de casa, eu não tenho outra alternativa, eu preciso cuidar de mim, e cuidando de mim eu estou cuidando dos meus, e cuidando de mim e dos meus eu estou cuidando da comunidade. Eu estou pensando agora enquanto coletividade. Eu sei que o meu trabalho está prejudicado, eu sei que muitas coisas eu tive que abrir mão, eu sei que não é agradável ficar dentro de casa, eu sei que não é confortável deixar de ver pessoas que a gente ama, de frequentar lugares que a gente adora e de fazer coisas que a gente tem vontade de fazer e precisa fazer. Mas agora não é momento para isso. Também não acho nada agradável, inclusive, professor, é importante salientar, sair de casa toda vez com aquela máscara, mas não é uma questão de conforto agora. É uma questão de necessidade. Inclusive, queremos fazer uma parte, nós dois estamos sem máscara, em função de que estamos dentro da nossa casa. Então, sendo assim, nós podemos falar com vocês sem o uso da máscara. Mas quando saímos, nós adotamos, ou quando vamos fazer alguma atividade que é externa à nossa casa, nós usamos as máscaras com certeza. Então é importante salientar isso, porque existe uma regra social que em todas as atividades em público é necessário o uso de máscaras. Nós estamos aqui falando com vocês em público, não estamos usando máscara, porque só está nós dois aqui no nosso estúdio doméstico. Estúdios intrépides. Nosso home office. Voltando ao grupo. Posso fazer uma pausa no grupo? Porque assim, tem muitas pessoas aqui comentando já, e aí eu queria dar uma boa noite para todas elas. Boa noite. Para Edna Cavalheiro, para o Ângelo. Gente, eu tô aqui no celular, vocês devem estar vendo aqui, ó. Eu estou controlando as carrapetas aqui. Não é falta de atenção dele, eu já entendi. Ele está cuidando do celular, tá bom? O professor João Carlos Corso, o Matheus Santos, que foi meu aluno lá no Colégio Arnaldo Busato.
O Ângelo até brincou com a Caroline Chinerski, Solange Pessati. a Solange Pessati, Saudade. de tomar aquele café gostoso, delicioso, a Giovana Berté, o Tiago Souza, Amanda Coelho Pressinati, nossa sobrinha, não minha, mas nossa Linda. sobrinha, lá de Toledo, a Isabela Alves e o Vitão, que eu não sei se ele está no Paraguai, se ele está no Brasil, se deixar ele atravessar a fronteira ou não, manda um oi aí para nós. O Luiz Lima, que está nos acompanhando, Luiz, também nessa live. Então, isso é muito importante, né? Isso tudo que a professora Cirlei falou, a Letícia Frois, o Tiago, gente, sintam-se acolhidos, né, nesse momento, e nós queremos, né, com mais essa live, trazer conteúdos que possam ajudar vocês nesse processo e no depois também. Eu cortei a professora Cirlei, agora ela vai continuar, que ela está falando dos dois grupos, né, que se encontram nesse momento aí, nessa situação de pandemia. Vamos lá, professora Cirlei. então, e aí esse segundo grupo, ele também está vivendo todo esse processo do primeiro grupo, não se preocupe. Claro que tá. Dá vontade de se revoltar, dá vontade de furar as regras, dá vontade de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque nós somos humanos. E quando nós falamos de dimensões de grupo, de nicho, nós estamos falando de gente. E falar de gente, nós estamos falando de emoções. E falar de emoções, nós estamos lidando com várias emoções, várias formas de manifestar essas emoções. Mas o que é mais importante de tudo, que é um dos nossos temas da live, que é a inteligência emocional. Nós sabemos que não é tudo que envolve o meu querer, mas eu preciso em alguns momentos passar por determinadas condições que às vezes não é nem o que eu quero, mas é o que é o necessário naquele momento, e tirar um proveito, fazer o melhor possível desse momento para eu crescer também. Então, esse grupo está se reinventando. Gente, se você imaginar professores que nunca falou diante de uma filmadora, tendo que se ajustar de uma hora para outra para dar vídeo, fazer os trabalhos por videoaula, pessoas que trabalhavam em escritório, tendo que se ajustar em casa, montando o escritório em home office, ajustando esquemas e dinâmicas familiares importantes. Quem tem criança em casa e faz trabalho home office sabe do que eu estou falando. Os trabalhos triplicaram, aumentaram significativamente. Por quê? Porque nós estamos tendo que dar conta do trabalho de casa, das crianças, do trabalho home office, e ainda tudo, gente, garantindo a qualidade e a excelência em tudo isso. Por quê? Porque senão corremos risco de perdermos clientes, de perdermos local no mercado. Quantas empresas, nós fazemos uma consultoria para uma empresa chamada Contrec. Glória, se você estiver nos ouvindo, beijo, até amanhã. Já tem gente perguntando qual que é o tema da live de amanhã. Vamos devagar, pessoal. Então, o que acontece? Essa empresa, ela comanda, ela controla 1.500 outras empresas. Então, veja, olha a dimensão e a responsabilidade do trabalho que a gente tem que ter em de manter o máximo possível as pessoas focadas num recomeço, num treinamento, numa dimensão de autoestima, de motivação, para passar por esse momento e saber, eu preciso estar qualificada, eu preciso estar preparada para quando chegar, não é para quando chegar aquele momento, mas para que nesse momento eu já consigo ver perspectivas de retorno, de recomeço, de estar me preparando. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nesse tempo todo de 2 meses, quase 3, em que você está em isolamento, o que você fez pensando nesse recomeço? Quantos cursos você fez? Quantos livros você leu? Quantas lives você assistiu? Quantos conteúdos novos você incorporou? Quantas mudanças de hábitos você conseguiu mudar? Ou incorporou, ou deixou de lado porque não era bom para você? O que você fez efetivamente? Como você consegue visualizar você? Faça um exercício. Pegue um espelho lá da sua casa,
Pega o espelho, olhe para você, porque esse trabalho é você com você. Ninguém pode, ó, o meu tá aqui. Eu também estou fazendo isso. Pegue um espelho, olhe para você e pergunte para você, olhe bem lá no fundo dos seus olhos. Como você entrou, como você entrou na pandemia? Como você entrou no isolamento social? Como tudo começou? E como você está saindo disso? Mas olhe para você. Faça essa reflexão. Busque olhar lá dentro do que é você, da tua essência. Porque o Aristóteles fala de potência. Não é, professor De Luiz? ato e potência. De ato e potência. O professor, daqui a pouco, eu quero que ele explore esse conceito para nós. Então, nós somos, como diz Aristóteles, nós temos aqui dentro de nós um ato e uma potência. Professor, eu quero que você esclareça para nós esse conceito do Aristóteles, porque depois eu quero continuar a partir daqui. Você com você mesmo, porque isso daqui, o que aparece aqui, não tem como você enganar. Você pode enganar o mundo inteiro, mas tem uma pessoa que você não consegue enganar. É você mesmo. Professor, fale para nós o que é essa coisa da essência do Aristóteles. A ideia de ato e potência. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Então, aqui nós temos uma semente. Ó, professor, E facilita. aí, aqui nós temos elas Várias sementes. dentro de uma vasilha, dentro de um copo, várias sementes. E essa ideia da semente é para nós trabalharmos, para nós pensarmos, melhor dizendo, agora não estou dando aula, apesar de ter vários ex-alunos aí acompanhando, né? Até a professora Gisele, da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais. Então, o que o Aristóteles fala? O Aristóteles fala que nós estamos, ou o ser sempre está, o ser aqui, o ser substantivo sempre está, ou na condição de ato ou na condição de potência. A condição de potência é tudo aquilo que eu posso vir a ser, tudo aquilo que eu posso me tornar, dependendo das condições, né, que eu vivo da minha existência. Então eu posso ser aquilo que eu tenho em potência. Potência não são as nossas possibilidades. Ato é a condição daquilo que eu já sou. Então é a atualização das minhas potências. Eu explicava isso para os meus alunos, tanto de formação profissionalizante, como também do ensino superior, que naquele momento, quando eles estavam na condição de aluno, eles eram em potência profissionais, ou pedagogos, ou administradores, ou assistentes sociais e assim por diante. Mas em ato, eles eram ainda estudantes. Então nós sempre estamos nessa, digamos, tensão ou nessa condição. Aquilo que eu sou, mas aquilo que eu posso vir a ser. E aquilo que eu posso vir a ser, segundo Aristóteles, nós estamos pensando com ele, e tem um sentido de pensar com ele agora, segundo Aristóteles, aquilo que eu sou, eu já tinha enquanto possibilidade antes. Eu não posso me tornar alguma coisa que eu não tenho como possibilidade. Tá? Então, essa é a ideia de ato e potência, e aí eu passo a palavra para a professora Cirlei, porque nós temos uma proposta para fazer para vocês. Uma potência aqui. Uma potência. A semente, ela é uma potência. Mas antes de falar da potência da semente aqui, eu quero dar um oi para a Vani. Vani, seja bem-vinda. Tem mais gente aí, prof? É porque o povo tá falando assim, eu tô aqui. A Franciele, a Vanessa Balsuino, Gabriel Bueno. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vamos. A Irene. Quantas potências, gente, que tá aqui. Muitas potências. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que todos vocês estão representados em cada sementinha dessas que estão aqui na minha mão. Olha quantos de vocês aqui. Olha só. Ai, tá aqui o Luiz, a Vani. Cadê? Tá mais o Ângelo. Olha a Gisele. O Matheus Martins. Matheus Martins. O Francisco Carlos. Francisco Carlos. A Solange. Solange Pessati. Isabela, Gabriel Bueno. Isabela, Gabriel. Todos aqui. Olha quantas potências que nós temos aqui. E, gente, essa potência que tá, essa sementinha tão pequenininha aqui, carrega uma árvore. Nesse caso nosso aqui,
carrega um girassol. E foi muito bem pensado. Por que nós estaríamos hoje comparando vocês a uma semente de girassol? Primeiro, fundamentado em Aristóteles, que é o sentido da essência, o sentido da potência que está aqui dentro. Não é ainda um girassol, mas aqui carrega tudo, todo um girassol. Não é tudo que o girassol vai precisar. Ele está aqui, ele é isso aqui, tudo. Então você imagina o poder que nós temos dentro de nós. Nós estamos carregando a essência do nosso ser. E é por isso que eu trouxe esse espelho, porque só tem um jeito de conhecermos quem somos. É parar e olhar para nós mesmos. É sentir que dentro de mim tem uma potência e que precisa se transformar em ato. E é por isso que nós estamos trazendo essas sequências de informações para vocês, porque nós vamos agora iniciar, a partir de hoje, a partir da próxima terça-feira, sempre, combinando, nós vamos sempre trabalhar ou na terça ou na quarta, tá bom? Esse um dia vai ser num dia ou no outro, em função da nossa agenda aqui, dos nossos compromissos. Então, não tem como fixar um dia da semana para fazermos o nosso trabalho com vocês. Então tá, você já parou para pensar em você, olhar para você? Você já reconheceu que você é uma potência e que precisa se transformar em ato? Então é sobre esse aspecto que nós queremos falar com você agora. Durante os nossos trabalhos semanais, nós vamos procurar trazer temas que precisam ser trabalhados para que você, já reconhecido e sabendo que você é uma potência, nós vamos contribuir para que você se transforme em um ato, em realmente naquilo que você merece. E que você esteja mais preparado, mais preparada, de forma mais adequada para enfrentar, principalmente agora, o nosso recomeço. E é esse o objetivo com vocês durante essas próximas lives. Professor, então, qual seria, na tua visão, os temas que nós precisaríamos debater, trazer para fazer, como diz Aristóteles, essa potência se transformar em ato? Antes ainda de nós passarmos aos temas, quero chamar a atenção para uma coisa que a gente aprende em filosofia. Eu aprendi em filosofia e algumas vezes eu cheguei a falar em sala de aula e falo que algumas coisas, elas não necessariamente são boas, mas elas são necessárias. E a gente tem que entender que às vezes nós precisamos fazer alguns sacrifícios para alcançar alguns objetivos que vão fazer com que nós possamos progredir cada vez mais. Então, esse processo que nós estamos vivendo agora de distanciamento, de isolamento, é ruim, não é gostoso, é chato, mas é necessário, é importante. E é assim que a gente cresce, né? Não tem crescimento sem esforço, não tem crescimento, não tem desenvolvimento sem esforço, sem aplicação, né? Voltando de novo a Aristóteles, hoje a gente está bem aristotélico, né? O Aristóteles diz assim, que você só se torna bom em alguma coisa quando você repete aquilo várias vezes. Não é uma vez. Você não se torna um sujeito virtuoso porque fez uma vez uma ação. Não. Você se torna um sujeito virtuoso quando você repete essa ação centenas de vezes, dezenas de vezes. Que é isso que vai fazendo com que a gente fique cada vez melhor. E aí nós selecionamos, né, uma série de conteúdos. E aí eu vou falar e a professora Sirlei vai comentar um pouco, só um aperitivo, né, desses temas. Porque terá surpresas. Porque terá surpresas, né? Nós estamos inaugurando, né, essa nova temporada de lives da Intrépides, e vocês já observaram que a gente está trazendo alguns elementos novos. E vocês terão outras surpresas ainda nas próximas lives. Um primeiro tema que nós selecionamos para tratar
é inteligência emocional em tempos de Covid. Isso. E aí, nós vamos trabalhar esses temas com vocês, fazendo com que a nossa potência se transforme em ato. Então, eu trouxe aqui para o professor e trouxe aqui para mim, ó, é um vasinho muito bem pensado e preparado. Por quê? Porque não dá para trabalhar a inteligência emocional em cima de um contexto não preparado, de uma mente não preparada. Então, o que nós vamos fazer? Para desenvolver a nossa inteligência emocional, nós precisamos imaginar que a nossa potência, a nossa essência, precisa de um espaço adequado para... Apropriado para esse desenvolvimento. E esse espaço começa pela nossa mente. Não começa pelo teu trabalho. Não começa pela tua família. Não começa pela tua amiga. Não começa pelo seu vizinho, pelos seus vizinhos. Não começa no shopping. Começa em você, na sua mente. Então, aqui nós vamos simbolizar a sua mente como esse vasinho que foi muito bem preparado e foi muito bem pensado em tudo que precisava estar aqui para que a sua essência flua, para que a sua essência realmente possa se transformar em ato. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma terra boa, olha que lindo, professor. Que chique. Eu preparei aqui embaixo um sistema. Vitor, ajuda a tia aí, Vitor. O Vitor é agrônomo, pode ajudar a gente mais. Vai ajudar muito. E se tiver algum agrônomo aí, ajuda também. Também. Então, eu fiz aqui um espaço com pedrinhas para criar o quê, professor? Um sistema de drenagem. Né? Por quê? Porque se eu colocar demais água, vai atrapalhar o meu desenvolvimento. E se eu colocar de menos, também vai atrapalhar no desenvolvimento. Então, precisa ter um ambiente seguro. Professor Adriano Faria? Não é assim que nós falamos nos Masters Coaches? Nós precisamos de um ambiente seguro para desenvolver a nossa essência. E nós vamos possibilitar a você esse ambiente seguro através de temas como inteligência emocional, através de tema como resiliência. Como? 5 passos para adquirirmos resiliência, professor. Nós vamos trabalhar com vocês como funciona a nossa mente. A gente pode mudar a nossa mente? A gente pode mudar os nossos pensamentos? Temos como controlar esses pensamentos? Temos como alterar? De onde vêm os nossos pensamentos? O que eu penso sou eu mesmo? Ou é um conjunto de fatores que muitas vezes você pensa e diz, mas por que eu estou pensando isso? Mas eu nem penso assim, eu nem gostaria de fazer assim. E você acaba pensando, e acaba incomodando, e acaba atrapalhando o seu desenvolvimento por um fator de pensamento limitante. Então nós vamos falar o que é esses pensamentos limitantes, como esses pensamentos limitantes acabaram vindo para o nosso ambiente de desenvolvimento, como que influencia negativamente, tirando a essência do nosso espaço, tirando a nossa criatividade, tirando a nossa capacidade de nutrição, que vem do quê? Que vem da nossa espontaneidade, que vem da nossa autoimagem, da nossa autoestima. Olha quanta coisa nós vamos trabalhar com vocês. Posso fazer uma interrupçãozinha aqui? Pode. Um complemento. O Matheus fez uma pergunta bem interessante. Vai lá, Matheus. Matheus. O Matheus Santos, ele pergunta assim, como a solidão e a revisão da quarentena podem contribuir para o alavancamento da potência? Uhul! Muito boa pergunta. Se a gente pensar assim, daí a professora Sirlei continua, se a gente pensar assim, quando nós colocamos a semente num ambiente propício, então numa terra, num espaço preparado, ela precisa de um tempo para poder iniciar o processo de germinação, depois surgir as primeiras folhinhas, os primeiros brotos, assim por diante, até se tornar o que ela pode vir a ser. Então, esse momento de quarentena, de reclusão, é esse momento de espera.
né, de preparação para aquilo que eu posso vir a ser depois. Olha, Matheus, a tua fala é tão importante que ela já vai me dar o gancho. Professor, você também precisa fazer a sua aí. Ela vai dar o gancho para a nossa segunda fase, Matheus. O que acontece? Depois que o nosso campo, professor, faz o seu aí também. Depois que o nosso campo foi para criar nichos aqui, preparar os buraquinhos para receber a semente. Se eu só jogar a semente aqui em cima, não vai dar em nada. Então, o que nós precisamos fazer, Matheus? Olha só, a semente, ela vai ter que ter um tempo de quarentena. Ela vai ter que passar por um processo de isolamento. Ela vai ter que sair da coletividade e vai ter que passar para a individualidade. Não dá para germinar duas sementes ao mesmo tempo. Uma não entra na outra. Uma não entra, a não ser que você faça um processo técnico de tirar a essência que está aqui, germinar com uma outra essência, mas vai ter que ser da mesma espécie, porque você já viu o girassol dar junto com o rosa? Já viu o girassol dar junto com couve? Não vai dar certo. Melancia, um pé de melancia, fornecer para nós mamão? Então observa, Mateus, que essas sementes, elas vão ganhar um espaço para o seu isolamento, para o seu tempo. E detalhe, gente, quem lida muito com semente, planta bastante, lida com a terra, sabe do que eu vou falar. Cada uma delas tem que ter o seu tempo. Não adianta você jogar a semente aqui e dizer assim, agora você tem que crescer, você tem que virar um girassol amanhã, hein? É amanhã. Adianta você fazer isso? Não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Depois que o campo tá produzido, tá organizado, tá preparado para receber a semente, nós vamos colocar as nossas sementinhas aqui e nós vamos fazer o quê? Nós vamos cobrir ela só um pouquinho, não pode sufocar. Não pode sufocar, sabe, Matheus? Por isso que só um pouquinho, porque tem que tem que ventilar a terra. Tem que criar agora uma condição de paz para ela, de sossego. Talvez o jeito que a pandemia nos tirou da nossa coletividade, dos nossos agitos e tal, e colocou a gente trancado dentro de casa, talvez não tenha sido a melhor forma. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês teriam saído dessa loucura, dessa coletividade, dessa doideira toda, onde a gente não sabia mais nem quem éramos nós, o tempo que tínhamos, a família, e questionávamos sempre. Ai, como eu queria um final de semana com a família. Ai, como eu queria um tempo para ler um livro. Ai, como eu queria um tempo para assistir uma série na Netflix. Ai, como eu gostaria de tempo para isso, para aquilo outro. Você não está faltando tempo? Sobrando Então, tempo. agora tá aqui, ó. Tá dando tempo para essa semente de cuidar de quem amamos. Então, temos que pensar nesse aspecto. O que essa nova forma de funcionar, de agir, pode trazer para o meu desenvolvimento, para que possa florir, para que possa desenvolver a minha essência. Muito bem, professora Shirley. E agora, o segundo tema que nós vamos tratar também tem uma relação forte com a natureza, que é sobre resiliência. Então, como é que isso pode nos ajudar nesse tempo, essa ideia, esse conceito de resiliência? a nossa essência está aqui, ela vai ficar em quarentena. Mateus, entendeu, Mateus, como é importante nós pensarmos na quarentena dentro de uma outra visão, de uma outra perspectiva? Então, a partir de amanhã, de agora, Mateus, pense o seguinte, você é uma sementinha que está guardadinha dentro de um solo bem legal, bem fértil, bem cuidado, bem controlado, para que a sua potência possa existir. Como que essa potência vai começar, então, a funcionar, a mágica acontecer, a mágica da fertilidade, a mágica
da existência acontecer. Se eu não continuar cuidando da minha quarentena aqui, e o que eu tenho que fazer agora então na quarentena, professor? Aqui na quarentena da semente, ela precisa receber luz, né, professor? Então, se eu colocar esse vasinho dentro do meu guarda-roupa ou debaixo de um armário, ele não vai fluir. Se eu colocar água, ela também não vai funcionar. Então, eu preciso o quê? Eu preciso alimentar agora. E do que a gente alimenta a nossa essência? Nós alimentamos de conhecimento, de aprendizado. Nós nos desenvolvemos através da nossa mente. É a nossa mente que faz com que todos os conhecimentos, as informações que chegam até nós, seja através de tato, pegando coisas, seja olhando coisas, porque tem gente que é mais sinestésica, tem que pegar tudo. Outras são mais visuais, tem que ver tudo. E as outras são mais auditivas. Então, tudo que eu leio, tudo que eu toco, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, vai ser nutrientes, alimentos para a minha essência. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, vocês estão lendo? Que tipo de leituras vocês estão tendo? Vocês estão ouvindo música? Qual é a... você está ouvindo coisas? TV, internet? Que tipo de coisas você está ouvindo? Que tipo de informações você está ouvindo? Que tipo de notícias você está ouvindo? Quando você entra na internet, você vai atrás de que tipos de posts? Que tipo de informação? Olhe só como é importante. Tudo que você recebe pelos seus 5 órgãos do sentido são os nutrientes que você precisa para o seu desenvolvimento. Então, cuidado com a música que você está ouvindo, o som que você está ouvindo, com o tipo de leitura que você está fazendo, cuidado com o tipo de notícia que você deixa chegar até você. Às vezes, nós não temos controle sobre as notícias que chegam até nós, mas eu tenho controle remoto na mão, eu posso mudar. E tem um poder... Tem um poder gigante de desligar, de mudar a emissora, o programa que eu estou assistindo. Olha a quantidade de livros que nós temos aqui. Qual é a leitura que eu vou fazer? Eu é que vou escolher qual é o tipo de alimento que nesse momento a minha mente está precisando para que eu me desenvolva. Se eu colocar água demais, eu vou matar. Se eu não colocar água, eu vou matar também. Se não for para o sol, vai morrer. Mas se ficar só no sol, vai esturricar. Então, veja, eu faço o controle do que eu preciso para poder conseguir ter tudo o que eu preciso para ser o melhor ato possível. E aí onde entra a resiliência. A resiliência está nessa condição de escolha. A pessoa que não é resiliente, e nós vamos abordar, não podemos ficar dando muito spoiler hoje, não, professor. Só um pouquinho. A pessoa que não Até é resiliente... acho que já falou, já deu muita A pessoa que não já. é resiliente, ela não sabe escolher o que ela precisa para poder conseguir ter tudo o que necessita para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, nós vamos ensinar 5 passos para que você se torne uma pessoa resiliente. Mas eu não vou falar mais, não, porque já dei spoiler demais, como o professor já disse. Muito bem. Nós temos ainda mais 4 temas que nós vamos abordar, né, e pretendemos levar essas pérolas para vocês. O próximo tema é como manter a alta performance em tempos de pandemia e pós-pandemia também. Pois é, professora, mas aí nós vamos de novo para a nossa essência. Agora a sementinha teve tudo o que ela precisou, os alimentos que ela precisou, ela recebeu sol na dose certa, ela recebeu luz na dose certa, ela recebeu água na dose certa, a terrinha foi mexida de vez em quando. O carinho, né, gente? Olha que bonitinho. O carinho, o amor que a gente cuida de nós, a atenção para nós. Então, tudo isso está acontecendo. O que vai acontecer? E vai acontecer, tá? Porque isso aqui é real. Vocês vão acompanhar o desenvolvimento dessas sementinhas que eu e o professor nós estamos plantando aqui. Por que nós queremos que vocês façam esse acompanhamento?
porque nas nossas lives, esses vasinhos estarão todos os dias aqui com a gente. E quando nós percebermos que a sua potência já está fluindo, nós vamos contar tudo para você através dos temas que nós vamos associar a essa dinâmica e essa demonstração, essa representação que nós estamos iniciando hoje com vocês. Então, veja bem, um dos elementos que mais será necessário para o nosso recomeço, e não sou eu que estou falando, são os especialistas, são as pesquisas, será o trabalho. Nós teremos uma crise, já estamos tendo uma crise de emprego, de trabalho, de renda. Então, o que acontece? Nós precisaremos ter profissionais no recomeço, profissionais muito qualificados, porque esses talentos que explodir, eles precisam aparecer. E você tem talento, você tem capacidade, você é um profissional de alta performance. E se você é esse profissional de alta performance, você sabe o quão você será procurado, desejado. Então, para você não vai faltar oportunidade. E é isso que nós queremos fazer com que todos vocês, que são essências, se transformem em ato. O que é o ato? É eu estar pronta e poder ter possibilidades, não uma, mas muitas possibilidades de atuar no mercado de trabalho. Seja como colaboradora, seja como MEI, seja como empresária, seja como uma artista, seja como a minha capacidade assim conseguir. Eu não preciso ficar limitada a um trabalho, a um dever, a uma responsabilidade. Eu posso ser multitarefas. Nós já falamos sobre isso aqui. O que é ser multitarefas? É que se eu não conseguir um emprego que eu quero e preciso, eu posso, enquanto não consigo o emprego que eu preciso, eu posso fazer alguma coisa, como por exemplo, eu posso aprender uma nova profissão. Eu posso desenvolver uma nova forma de fazer o que eu já faço. Nós não estamos aprendendo a como lidar com o isolamento, fazendo atividades como essa, a live, para atingir vocês, para chegar até vocês? É esse processo de ressignificar, reconstruir novas possibilidades dentro das velhas possibilidades que a gente já tem, é fenomenal. É extremamente importante. Você vai se descobrir como uma pessoa extremamente criativa, dinâmica. Tem gente se reconstruindo já, se refazendo. E o melhor de tudo, nesse refazer, reinventar, está descobrindo que está dando mais certo do que antes. Nem vai querer voltar atrás. Aliás, né, muitas empresas têm optado, e vão optar, algumas já até decidiram, que elas vão optar pelo trabalho home office ao invés da forma anterior de trabalho. Quer dizer, isso é o processo de reinvenção e a gente tem que estar aberto para elas. Professora Shirley, nós estamos fechando mais de uma hora. Ok, vamos fechar já. E aí, as sementinhas também precisam descansar. É. E aí, essa coisa do profissional polivalente, de alta performance, vai ser os temas que a gente vai trabalhar. Além desses, esse profissional de alta performance, ele vende, ele atende, ele trabalha em home office, ele lidera. Então, todos esses temas estarão acompanhando as nossas lives. Então, se você é um líder e acredita que precisa desenvolver a sua capacidade de liderança, conte com a gente. Se você é um vendedor e precisa agora melhorar a sua técnica de venda, fique com a gente. Porque aquele vendedor que vendia até a mãe já estava com os dias contados antes. Agora, então, não vende mesmo. Então, você precisa entender que venda é um processo e que é uma técnica. E você precisa aprender essa nova dimensão do que significa ser vendedor, consultor, como líder
que vai precisar aprender que ser um líder, ele também é um treinador, e ele também é um coach, e ele precisa desenvolver esse processo para melhorar a performance de sua equipe. Assim como todos nós, independente de onde estamos, nós trabalhamos para um objetivo: atender pessoas. E eu preciso melhorar a forma como eu atendo as pessoas. Então, dicas, técnicas, recursos de como melhorar a sua performance através dos atendimentos, através de venda, através dos processos de liderança que você executa. Muito bem. A Gabi fez uma pergunta ali. Gabi Silva está perguntando se as lives serão todos os dias e quais os horários. Então, Gabi, nós vamos fazer uma sequência de lives e as datas, elas serão ou às terças ou às quartas. O horário nós vamos manter esse padrão, 8 horas, tá? E também quero dizer o seguinte, as nossas lives, tanto essa quanto as que nós já fizemos e a que nós vamos fazer, nós colocamos ela no nosso canal do YouTube. Porque às vezes procurar no Facebook algum conteúdo que nós publicamos aqui, né, tem que procurar um monte. Então vai direto no nosso canal do YouTube. Lá está separado já por lives, por palestras e assim por diante. Então fica mais fácil localizar. E aí fica interessante também para vocês acompanharem, nos seguirem nas nossas redes sociais. Tá? E olha que interessante o que o Matheus está falando, professor. Leia lá para nós, por favor. Uma das frases do Matheus, ele citou Schopenhauer, que é um filósofo do século XIX, filósofo alemão, que ele diz assim: não se pode alimentar dos restos já digeridos, mas tão somente do sangue que gera o leite que nutre a alma. Perfeito. Lindo. Perfeito. Então, a sementinha aqui vai ser nutrida de coisas sempre boas, porque nós temos uma responsabilidade com vocês. Aqui, nós queremos que floresça, nós queremos que germine e nós queremos que cresça, assim como nós desejamos a vocês, que vocês, nutridos, preparados, em campo fértil, vocês sejam sementes que desenvolva, cresça e produz muitos frutos. Se você conhece um girassol, você vai lembrar que o girassol é uma planta, ela tem uma planta linda. As folhas do girassol é maravilhosa, suntuosas, dá uma flor linda e no meio da flor, no miolo dela, está lá a nova carga de essência que ela produz. E assim somos nós. Nós somos a essência e produtores de essência. E nós devemos e temos obrigação, uns com os outros, de construir uma sociedade onde as essências sejam mostradas e transformadas em ato. E a Intrépides, eu e o professor Rui, nós temos como missão e propósito fazer você, ajudar você, contribuir para que você consiga germinar e a sua essência se transformar em ato. E que você tenha uma vida extraordinária, assim como o girassol. Muito bem. Damos boa noite, então, para os nossos seguidores que nos acompanharam até agora nesse momento. Convidando para amanhã. Amanhã nós temos uma outra live com a Contrec. Motivação. Sobre motivação, que de alguma maneira está relacionado com esses conteúdos que nós estamos abordando aqui. E uns complementam os outros. Tá? Um vai estar complementando o outro. E se você é empresário, se você é um líder, uma líder, se você está precisando de atendimentos individualizados, de um treinamento, nós estamos com os nossos produtos todos eles de forma remota e online. Nós podemos te atender, treinar a sua equipe, preparar você para esse novo momento de forma individualizada. E esperamos vocês na próxima semana e tchan, 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 tchan. Vamos contar tudo como andam as nossas sementinhas, nossas essências aqui, ok? Tenha uma boa noite e fique com Deus. Coragem e força, determinação para buscar a sua essência. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela companhia. Nos encontramos amanhã na live com a Contrec e na semana que vem aqui no nosso canal
aqui do Intrépides na terça-feira, né, professora Cirlei? Isso, enquanto isso, nós vamos continuar cuidando, plantando as nossas sementinhas e nutrindo de tudo que ela precisa para germinar e ser uma planta, um girassol, uma árvore magnífica. Na próxima nossa live, eu vou trazer um quadro que a professora Cirlei pintou de um girassol. Vocês Eu vão ver que conheci um beleza, outro que lado maravilha. meu. Tchau, Prof, tchau. prof, coloca assim a sua sementinha, por favor. Eu já coloquei já a sementinha já. Mais, pode aqui, Mais algumas. mais algumas. As essências. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Temos muito trabalho agora aqui a fazer. Cuidar de vocês.